percebe as famílias que entram em dificuldade, os casamentos que entram em dificuldade, que geralmente terminam gerando uma dificuldade na família toda, a gente vai percebendo que é a incapacidade de cultivar pequenos gestos de doçura. Você veja, por exemplo, a incapacidade que nós, homens, esqueçam que quem está falando é temos de entender a alma feminina. Às vezes, assim, você pensa que ela quer que você volte de uma viagem com um colar da Vivare. Né? Que uma vez eu parei no Shopping Recife para ver a prestação de um colar e era bem baratinho. Era 12 prestação de 78 mil reais. Eu disse, minha esposa vai desencarnar e nunca vai levar um bicho desse para casa. Mas aí você imagina que é isso. E aí, se você pensar assim, que é uma coisa muito mais simples, de você ligar e dizer, eu estou vendo aqui o Mai, você não está comigo, não é a mesma coisa. Pronto, ela fica o dia todo sorrindo. Né? Porque o que significa isso? Que você pensa na pessoa mesmo na ausência, que ela faz falta mesmo na ausência. São gestos tão pequenos de você perguntar como é que foi seu dia, e a gente vai se tornando indiferente, vai achando que não. Aquela pessoa que quando a gente namorava, conversava até as 4 da manhã no telefone. É assunto que não acaba mais, né? Impressionante. E depois você não consegue trocar 2 palavras enquanto janta. O que se perdeu? Aquele amigo, aquela amiga que depois virou namorado, deixou de existir? O que se perdeu nesse processo? Quais foram os ressentimentos? Tem pessoas que têm um amor imenso, mas foi deixando escombros na relação e caindo por cima desse amor. E aí não sai do casamento, chega para mim e diz, por que eu não consigo sair? Porque tem amor ainda. Não, eu acho que é dependência financeira. Não, é não. Porque quando a gente está sofrendo, a gente prefere morar debaixo da única ponte que tem em Campinas, só tem uma, né? do que ficar com uma pessoa que a gente está infeliz. É porque tem sentimento lá dentro, que a gente foi deixando os escombros virem, cobrindo, né, aquelas relações. Maridos e mulheres que podem ter uma vida perfeitamente tranquila, mas que vão minando a vida um do outro. E que poderiam parar naquela infantilidade de esperar que ela agrade você, que você agrade ela, e você toma a iniciativa. Porque Jesus, ele diz coisas muito inteligentes. Quando ele diz assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Ele diz bem assim, ó, a posição daquele que me segue não é uma posição de espectador de expectativas. A posição daquele que me segue é a posição de alguém que age independente do outro reconhecer ou retribuir. Porque finalmente tem isso, quando a gente resolve agir, depois de um casamento ou de uma vida de 3, 4 anos de dificuldade, toma um passozinho e quer que o outro perdoe. Cria expectativas fantásticas. Ou então só resolve agir se o outro agir. E fica lá, 2 meninos birrentos, um de um lado, outro do outro, esperando que o outro haja. Desencarna, sem ter se amado, sem poder ter usufruído de uma relação leve. Ah, mas aí tem a questão do desejo. O desejo acabou. Tem que acabar, criatura. Tem prazo de validade tudo, inclusive o corpo. E as outras coisas? Por que acabou? Acabou mesmo o desejo? Ou você desinvestiu na pessoa? Deixou de observar, de cuidar e ficou observando os outros. Por que num dos 10 mandamentos está lá, não desejais a mulher do próximo? Era uma coisa bem simples. Toda vez que eu estou numa relação e começo a focar uma outra pessoa, naturalmente eu vou desinvestindo o meu desejo dessa pessoa para aquela outra. Mesmo que aquela não me queira, por isso que Jesus já vai dizer assim, até em pensamento você está pecando, não é no sentido que ele vai lhe condenar, por isso você está sendo idiota, porque você está tendo uma coisa que você construiu, um lar que você lançou bases, lançou âncora para suportar as marés da vida, aí você começa a olhar para o barquinho que está passando. Não perca tempo nem em olhar, porque quando você olha, você já desviou o foco da sua vida afetiva. Naturalmente, você começa a desejar aquela pessoa e deixa de desejar aquela que está com você. Isso acontece com qualquer pessoa. Por isso que no Pai Nosso, Jesus pede para que a gente peça a Deus, não me deixeis cair em tentação. Me ajuda. Às vezes, não, eu vou lá, eu consigo. Vá não, criatura. Não consegue não. Se conseguisse, né? A gente não consegue ainda. A gente tem que procurar manter a mente saudável. Aí apareceu uma pessoa no meu trabalho e começou a
a brincar e dar umas cantadas, aí você vai deixando a coisa, porque tem a questão dos egos masculinos. Ele se sente, às vezes é um cara de 50, 40 anos, aí acha que, não, tá vendo, eu ainda provoco. Provoca nada. Às vezes o que você provoca é o seguinte: você já tem estabilidade financeira, a menina tem 22, ela se provoca pela sua conta bancária. Acorda. Agora aquela pessoa que começou com você lá embaixo, quando você não tinha nada, ela sim. Ela você provocou como mulher. As outras de agora, elas estão interessadas no que você pode oferecer. Mas não é como homem mais não. Acorda. Tanta vaidade. Aí destrói uma relação. Destrói uma relação é um strike afetivo. Filhos magoados, esposa magoada, família desfeita. Vai para uma relação com a menina novinha. Essas bem clássicas, né? Não dá muito tempo para vir o troco. Eu fico até esperando, né? Porque depois o que você vê é que aquela mulher, e isso é muito claro, ela descobriu uma coisa, ela consegue viver sem você. Mas você descobre uma coisa difícil para o homem. A gente não consegue viver sem uma mulher. A gente é muito frágil. A gente só é forte fisicamente. Na época do mundo em que a força física determinava o poder, a gente mandava. Agora esqueçam, acabou. Vamos abrir o conceito dos direitos dos homens. Estamos sem moral nenhuma. Não é mais momento de força física, é de parceria. Aí vai lá, estou na crise. Não, eu vou fazer uma tatuagem e vou para a academia. Estou com 50 anos, eu tenho que voltar a me sentir com 20. Será que não é o momento de outras construções? Não, sabe o que é? É porque quando eu era jovem, eu tive que trabalhar muito, eu ralei muito. E eu não tive condição. E agora, poxa vida, eu estou com uma vida financeira ótima, mas eu estou casado. Como se fosse uma tragédia, né? Tanta gente querendo casar nesse mundo, a criatura reclamando. Uma vez chegou um para mim e fez assim: não, porque veja, eu tive que estudar, eu tive que ralar para poder vencer na vida. Aí eu fiz: por que tu está me falando assim como se fosse um problema isso? Não é não? Não, você fez uma escolha. Você era pobre, aí você ou estudava, ou era marginal, ou era vagabundo. Você escolheu a melhor coisa. Seus amigos que escolheram não estudar, como é que estão? Tudo ferrado. Então pronto. Você fez uma escolha. A culpa não foi da sua esposa, não. Você escolheu antes dela chegar na sua vida. Aliás, e quando ela chegou, e tem mais um detalhe, a gente sabe muito bem disso. Quando chega, melhora, né? Porque orienta. E aí você começa a construir um lar. E depois vem uma crise e você quer ver a adolescência que não pôde ter na época errada e vem a tragédia. E desfaz um lar. Que infantilidade. Por outro lado, porque também os homens não são os únicos errados nessas histórias, a gente sabe que as mulheres também se equivocam, uma disputa. Toda essa discussão do feminino terminou ganhando uma conotação lamentavelmente equivocada. Não, eu também tenho direito à voz, e tem, claro. Mas aí começou a achar-se que a doçura da mulher era falta de personalidade. Quando, na verdade, a doçura da mulher é a arma que a mulher utiliza para dominar o casamento, deixando o homem pensar que é ele que manda. Desse jeito. Vai ser assim: claro, meu amor. Vai do jeito que você quiser. Aí de noite: meu amor, por que você acha que... Você não acha que seria melhor? É, né, meu amor? Melhor assim, né? Pronto. Do jeito que você quiser, o cara faz. Ainda mais se você pedir naquele momento. Mas que infantilidade. Aí vai para a briga. Por que não funciona? Porque o homem tem um ego de competição. Se você chega e desafia, mesmo que você esteja certo, o ego masculino ele vai para o embate. E aí, não, eu tenho personalidade. Não é isso, personalidade. Isso é falta de inteligência, de gerenciamento de afetos. Quando você entende que a formatação do masculino, porque Deus criou esse mundo, a formatação do masculino é de força e de virilidade, e a do feminino de doçura, isso não é desvantagem, é a complementariedade. E muitas mulheres perderam a doçura. E aí a gente vê um monte de gente solitária. Eu tenho uma amiga que estava fazendo mestrado